Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Cristian Benito da V12 Educação Financeira e hoje eu vou mostrar um pouquinho os primeiros 7 anos como foram da minha vida de investidor de longo prazo. De 2002 a 2012 eu só fiz besteira na bolsa, só fiz besteiras com meus investimentos, comprei tudo que não precisava, que não devia, coisa errada, e investi em terreno, ou seja, a minha vida de 2012 para trás esquece. Realmente foi um lixo. E eu fiz isso totalmente sem nenhum conhecimento financeiro. A partir de maio de 2012 foi quando eu decidi estudar e a partir dali eu comecei a acertar a minha vida financeira e a partir dali realmente eu posso dizer que foi um marco muito claro na minha vida. Esse mês foi muito importante para mim, que foi o mês da virada. Foi quando realmente a minha vida começou a ter uma guinada financeira totalmente diferente dos meus pares. Então vamos lá. Esse quadradinho que eu pintei aí é o quadradinho de maio de 2012, tá? Foi quando eu comecei. A Bolsa de Valores, então, logo depois que eu comecei a investir, eu ainda não tinha conhecimento, ok? Eu comecei a investir e estudar ao mesmo tempo. Isso é um grande erro, porque geralmente as pessoas são muito ansiosas, eu sou muito ansioso, e eu comecei a estudar um pouquinho já em maio, eu já achei que eu já estava pronto para ir para a Bolsa de Valores. Lê do engano, né? Então esse é um erro que você tem que tomar muito cuidado. A minha recomendação é jamais entre na Bolsa de Valores, jamais compre alguma coisa, seja renda variável, renda fixa, sem estudar algum tempo antes, ok? Ninguém pula de paraquedas na primeira aula. Tem várias aulas, pulos com o instrutor e etc. Então essa é a minha recomendação. Busque ajuda no começo antes de você entrar, tá? Se não quiser buscar ajuda, não tem problema, estude, invista em você. Procure cursos, treinamentos, livros, aí depois você começa bem devagarzinho, tá bom? Essa é a minha recomendação. Neste caso, não faça o que eu fiz. Então eu comecei a investir e aí rapidamente a bolsa subiu para 62 mil pontos. Então aqui nesse ponto eu falei, opa, já estou entendendo como é que as coisas funcionam. Tá vendo? Era só estudar um pouquinho que já ia dar certo. Fiquei todo feliz. Que era uma subida bastante boa aí de 50, 10 mil pontos na bolsa, né? Lembrando que isso aqui é a cotação do preço médio das ações brasileiras na época. E logo depois veio uma queda, já assustei. Isso foi em novembro, tá vendo? Já em novembro já comecei a assustar, falei, opa, o que é isso? Já começou a cair tudo de novo. E aí nesse período eu fiquei bastante chateado, bastante desanimado e experimentei minha primeira queda. Então você vê aqui que junho, julho, agosto, setembro, outubro foi tudo muito bem, depois outubro, novembro, pum, dezembro caiu. Não caiu no mesmo patamar que eu estava antes, mas praticamente ou eu fiquei 0 a 0 ou eu fiquei negativo. Fiquei bastante preocupado, mas como eu estava estudando, eu falei, segue o jogo. E aí o que aconteceu? Subiu de novo. Voltou para o mesmo patamar que estava, voltei a ficar feliz. Fechei 2012, bastante feliz, com ganhos, né? Porque o que acontece? Subiu tudo que eu comprei daqui para cá, né? Foi um ganho bastante legal e para mim foi bom, tá? Então, subiu. Terminei o primeiro ano, bacana, feliz da vida, bolsa é fácil, vamos que vamos. Agora vamos ver o que aconteceu depois. Então vamos andar um pouquinho aqui, vamos andar os próximos 6 meses. Olha o que aconteceu nos próximos 6 meses. Estamos agora em 2013. Os primeiros 6 meses de 2013 aconteceu isso aqui. Ó. Boom! Fui lá para 49, amigos. Ou seja, tudo ficou negativo. Tudo que eu tinha ficou negativo, várias empresas inclusive caíram mais do que eu já tinha comprado, caíram mais do que o Ibovespa completo e aí fui lá para baixo. Tá? E aí eu comecei a ficar preocupado, eu falei, opa, estou fazendo alguma coisa errada, porque meu investimento em vez de crescer somente cai. E eu comecei a acelerar o estudo, eu continuava estudando bastante forte e eu comecei a aprender que eu tinha que comprar coisa boa, independente do preço. Mas aquela queda ainda me deixava muito chateado. Mas, como dizem aqui, segue o jogo. Vamos acreditar. Então vamos andar um pouquinho mais. E agora vamos fechar o ano. Então, na verdade, essa queda, ela seguiu até julho. A bolsa foi para 45 mil pontos. Vocês podem ver bem abaixo do ponto inicial que eu tinha começado. Eu tinha começado com 53. E aqui eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu estou amarrando meu bode? Mas segue o jogo, né? Não olha preço, busca fundamentos. Eu ainda estava bastante imaturo nesse sentido. E aí a bolsa nos próximos 6 meses deu uma respirada, chegou de novo a subir 55, ainda assim abaixo do que eu já tinha comprado, mas deu aquela respirada. Mas não durou muito tempo, né? Então o que aconteceu? Olha lá. Nos próximos 6 meses
Já tive de novo uma grande queda, né? Saiu de 54, ela foi beliscar os 45 mil pontos, de novo acabando com a minha noite de sono. O que está acontecendo? Muito abaixo do que eu comprei, voltou ao mesmo patamar que estava antes e, de novo, bastante preocupado, não sabia o que estava acontecendo, mas já estava começando a entender um pouquinho o que é volatilidade, o que causa tudo isso aqui. O Brasil, nesse momento, estava numa crise política e econômica gigantesca, né? A Dilma acabado de ser reeleita, bastante problema brasileiro, greve, um monte de coisa acontecendo, e meu investimento indo de mal a pior, tá bom? Então, vamos ver o que aconteceu nos próximos 6 meses. Bem, a bolsa deu uma respirada, chegou aí a 61 mil pontos, falei, poxa, legal, bacana, né? Fiquei feliz, mas a felicidade durou pouco, porque ela de novo foi lá e veio para baixo. Então você pode ver que aqui em dezembro ela voltou para 48 mil pontos de novo, ou seja, uma volatilidade enorme. Um sobe e desce que não para mais, a cada 6 meses é tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Mas, uma coisa muito importante, eu nunca desisti, eu coloquei dinheiro todo mês conforme combinado, aportes mensais regulares, sempre reaportando os dividendos recebidos e procurando saber se as empresas que eu estava investindo eram boas ou ruins. E nesse momento eu fui já começando a descobrir que eu tinha um monte de lixo e fui acabando vendendo algumas no meio do caminho, a grande maioria delas assumo com prejuízo. E aí vamos ver o que aconteceu. Dezembro a gente estava lá embaixo e a gente entrou em 2015, uma crise muito grande no Brasil ainda. O que aconteceu nos primeiros 6 meses? Vamos dar uma olhada aqui. Deu um suspiro, voltamos a 57 mil pontos, mas nada que voltasse, ou seja, basicamente no mesmo patamar que eu tinha começado há quase 2 anos atrás. Vamos ver o que aconteceu então. E aí a gente foi para o final do ano e uma queda. Mais uma queda. A gente saiu de 57, de novo foi experimentar 45, tá? Mais de 6 meses de queda de novo, ou seja, uma volatilidade enorme. E nesse período todo, os meus investimentos totalmente vermelhos, totalmente negativos. E eu perguntando, o que eu estou fazendo aqui? É hora de sair? É hora de continuar? E aí eu me confortei nos livros, me confortei em todo o meu estudo que falava, enquanto você estiver comprando empresas sólidas com saúde financeira, não se preocupe com a volatilidade. Segue o jogo. Continue comprando todos os meses. E foi isso que eu fiz, apesar de ser bastante difícil continuar nesse período. E aí vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Chegou a beliscar, então, aí o seu auge de mínima a 38 mil pontos em janeiro de 2016. Se vocês olharem, então, desde quando eu comecei, olha só onde é que eu estava. Então você pega e analisa os meus primeiros, vamos lá, 2012, 13, 14 e 15, né? Meus primeiros 3 anos de investimento. Qual foi a realidade? Tá? A realidade foi essa aqui, gente. Tá? Eu vou até pintar de outra cor. Vou pintar de azul, apesar de ser vermelho. Essa foi a minha realidade. Foram 3 anos de quedas sucessivas. Eu experimentei picos de crescimento, mas eu tive muito mais susto do que subidas. Então, meus primeiros 3 anos foram uma prova de fogo. Ou eu sabia o que eu estava fazendo, ou eu ia queimar o dinheiro inteiro da minha família. E nesse período foi muito difícil, porque a minha esposa perguntava como estavam indo os investimentos e eu tinha que responder. O valor das ações naquele momento que ela me perguntou estavam muito negativos versus o que nós tínhamos colocado todos os meses. Mesmo fazendo preço médio, comprando na alta, comprando na baixa também, a média é negativa. Então você imagina ficar 3 anos negativos e mantendo o plano todos os meses. Falando não para si mesmo, deixando de fazer coisas que os seus pares estão fazendo, deixando de aceitar convites para ir para algum lugar porque você quer economizar aquele mês, porque você acha que a bolsa está baixa, tem que aproveitar. Diminuindo os custos dentro de casa. Para quê? Para colocar dinheiro aí? Nesse negócio que só cai? Onde todo mundo perde? Você está maluco? Era o que eu me perguntava. Eu tinha praticamente ninguém para conversar nesse período, porque os investidores que eu conhecia são basicamente especuladores, e eu era aquele bobinho, a tartaruga,
que comprava todos os meses empresas sólidas. Reconheço de novo que aqui no começo não tinha nada de empresa sólida. Depois eu fui trocando a minha carteira e procurando empresas melhores, porque eu sabia que esse vai e vem um dia teria que acabar, ou o Brasil ia quebrar, né? Quem viveu aqui no início de 2016 sabe muito bem que o Brasil estava muito perto de virar quase uma Venezuela nesse período. Então, se eu quisesse investir no Brasil, eu tinha que aceitar isso, porque eu aceitei investir no Brasil, tá? Se eu não aceitasse a situação política e econômica do Brasil, eu tinha que investir fora. Mas eu estava 100% Brasil nessa época. E aí o que eu faço? O que eu conto? Será que você que está escutando esse vídeo aguentaria ficar 3 anos negativo? E mantendo o esquema, falando não para você mesmo, perseverando? Você imagina como se fosse uma pessoa que faz regime durante 3 anos e ela engorda. Você imagina, será que a pessoa vai manter aquele regime? Se o resultado não vem, certo? Por que você vai manter tudo aquilo? Tem que ser muito burro para fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Só que nesse mundo de investimento não é bem assim que as coisas funcionam. Se você tem a sua metodologia correta, fundamentada, você sabe o que você está fazendo, você acredita nas suas empresas, as situações políticas do Brasil interferem diretamente no preço. E ali, no ápice do negativo, no início de 2016, pelas minhas análises, a seguinte foto que eu tirei foi a seguinte, na verdade foi um filme. As empresas que eu tenho são boas, elas não estão reportando prejuízo. Os preços estão muito baixos frente ao que elas valem. O que está acontecendo é uma crise política brasileira, econômica também, mas muito mais política do que econômica, e essas empresas são sólidas, têm fundamentos, trabalham em setores praticamente imunes à bancarrota, não vão quebrar do dia para a noite. Se o Brasil sair dessa, tudo isso vai subir. E eu posso, na verdade, transformar toda essa temporada, que foi um limão na minha vida, 3 anos negativo, ok? Você que está começando agora, decide entrar na bolsa, em 2, 3 meses fica negativo, já fica chateado, querendo sair, ou você que em 2, 3 meses investe na bolsa, vê ela subir e acha que sabe alguma coisa, eu desafio você a ficar 3 anos negativos. Ok? Então chegamos em janeiro de 2016 e o filme que eu consegui mapear do passado era justamente isso. Falei, gente, está muito barato, eu tenho que continuar. Apesar que é muito difícil você vencer o seu próprio ego e falar, continue colocando dinheiro todos os meses nesse investimento que cresce igual rabo de cavalo, para baixo. Muito difícil. Mas, graças a Deus, eu perseverei, eu acreditei nos livros, acreditei nos fundamentalistas, acreditei nos matemáticos, acreditei nas pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, e todo mundo falava a mesma coisa. Compre na baixa. Aproveite a baixa para comprar coisa boa. E, como eu não desisti nesses 3 anos, foi exatamente isso que eu fiz. O que aconteceu depois de janeiro de 2016? Eu não vou mais entrar muito no detalhe agora, porque o gráfico já diz tudo. Estamos aqui agora em 2019. Tá aí. Eu vou pintar isso daqui de um belíssimo verde. Tá aí. Agora vamos mostrar desde quando eu comecei. Tá ali. A gente puxa um pouquinho para cá. Bacana. Então vamos lá. É isso. Os meus primeiros 3 anos, graças a Deus, foram negativos. Ainda bem que eu passei 3 anos comprando coisa barata. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu perseverei. Porque se eu tivesse vendido na baixa, eu teria realizado o prejuízo e eu nunca mais voltaria para cá. Então eu sou muito grato pelas baixas, eu sou muito grato por 3 anos negativos que eu tive. Eles possibilitaram que eu comprasse ativos de altíssima qualidade por preços inacreditáveis. E depois, se a média das ações brasileiras saiu de 38 mil pontos, bateu 100 mil pontos, quase 3 vezes mais, você imagina então o que aconteceu com o valor médio de empresa boa, porque esse daqui é um gráfico da Bovespa, a média de empresas boas e ruins.
Então, é essa a mensagem desse vídeo. Se você entrar na renda variável em ações, procure comprar coisa boa todos os meses e esqueça o preço. Analise os fundamentos da sua empresa, analise o segmento que ela atua, analise a rentabilidade, analise a dívida, analise a receita, analise a margem de lucro, analise o negócio, analise os concorrentes, analise o setor onde ela está. Esqueça o preço, porque se eu olhasse preço, eu teria vendido tudo e teria voltado para a poupança e para a previdência privada. Eu acho que esse vídeo mostra para vocês um pouquinho da minha história. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. São 7 anos de investimento somente, e eu sempre falo que para você falar que entende alguma coisa, tem que passar 10 anos investindo em renda variável. Com 20 anos de renda variável, você pode se tornar um bom investidor. E para falar que você é um investidor realmente capaz, mais de 20 anos de investimento. Então essa é a minha jornada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado um pouquinho de todo o sufoco que eu passei. Tá? Se você ainda não entrou na bolsa, a bolsa sempre será um bom lugar para entrar. Sempre, 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 sempre. Tá? Não tem momento ruim na bolsa, nem momento bom. Se você tem uma grande quantia parada, vale a pena então você fatiar essa quantia e ir aportando todos os meses um pouquinho. Se você tem muito pouco, bacana, entra agora. Independente da data que você está vendo esse vídeo, a Bolsa de Valores é um excelente investimento para você. Desde que você tenha bastante conhecimento ou que você tenha alguém do seu lado que conheça mais do que você, para você conversar, dividir e ele te passar um pouco mais de experiência. Tá bom? A previdência privada, a poupança, não deixa ninguém rico. A bolsa tem chance. Mas cuidado, principalmente no começo, para não se lambuzar, ainda mais se você tiver uma subida no começo. Se você tiver uma queda, não saia, procure entender os seus ativos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, clica em inscrever-se aqui no canal aqui embaixo, clique no sininho também para ver o próximo vídeo, que eu vou estar disponibilizando no mínimo 2 vídeos por semana aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, tchau!